A participação de Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes. Diego, não faltou confusão aí, hein, meu? Nossa, Heródoto, que dias. Brasília voltando a ser Brasília. A gente estava com umas semanas um pouquinho mais tranquilas, mas agora a coisa está fervilhando mais uma vez, como de costume. Então vamos lá, começamos por onde? Vamos lá, Heródoto, deixa eu falar um pouquinho do Deltan Dallagnol. Eu tô com essa prática minha, quase pessoal, jornalística, de não comentar os assuntos no calor dos acontecimentos, né? Eu poderia, obviamente, ter falado do Deltan Dallagnol no dia de ontem, uma vez que a decisão de cassar ali o mandato dele havia acontecido na noite anterior. Mas eu preferi deixar o dia de ontem correr, para eu analisar melhor, entender melhor, ouvir mais gente aqui em Brasília, para trazer para o nosso ouvinte da Nova Brasil um conteúdo, digamos assim, mais completo. Então, eu queria explicar ao nosso ouvinte da Nova Brasil o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, porque tem isso também. Hoje em dia a gente vê a notícia, o Deltan foi cassado, beleza, eu gostei ou não gostei. Vamos tentar entender o que houve, Heródoto e ouvinte da Nova Brasil FM. Uma federação, o PT, partido do presidente Lula, junto com o PCdoB e o PV, além do PMN, 4 partidos liderados aí pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido do Lula, acionaram a Justiça Eleitoral pedindo a inelegibilidade do Deltan Dallagnol, que foi o procurador-chefe do Ministério Público Federal lá em Curitiba, no Paraná, da Operação Lava Jato. Ele pediu exoneração do Ministério Público, se candidatou a deputado federal e foi o deputado federal mais bem votado do Paraná pelo partido Podemos no ano passado e assumiu o mandato. E aí, esses partidos entraram na justiça para pedir a inelegibilidade do Deltan Dallagnol. Lá no Tribunal Regional Eleitoral, lá no Paraná, os desembargadores decidiram que essa ação desses partidos era improcedente, ou seja, que o Deltan podia sim ter sido candidato e ter sido eleito, ok? Já quando houve um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, o TSE, uma instância acima do TRE lá do Paraná, aí os ministros, numa votação de menos de 2 minutos, na noite de antes de ontem, decidiram por unanimidade, ou seja, os 7 ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, declarar a inelegibilidade de Deltan Dallagnol, que na prática implica na sua cassação de mandato. Mas não foi avaliado o mandato do Deltan, e sim a candidatura do Deltan, se ele podia ou não ser candidato. E por que os ministros do TSE decidiram de uma maneira diferente dos desembargadores do TRE e assim deram essa rasteira no Deltan Dallagnol? O nosso ouvinte não pode cair na tentação de dizer assim, olha, a decisão está correta porque eu não gosto do Deltan. Ou então a decisão está correta porque eu não gosto do trabalho da Lava Jato. Ou a decisão está correta porque aquele PowerPoint que ele fez naquela coletiva foi um absurdo e aí eu acho que ele merece mesmo ter o mandato cassado. Não pode. Por que não pode? Porque senão a gente corre no risco de ser tão incoerente e contraditório, de criticar a Lava Jato por, na avaliação de muita gente, ter feito um julgamento político do presidente hoje Lula, e agora você vai então achar correta a decisão do TSE porque você não gosta do Dallagnol. Então é o mesmo julgamento político, 2 pesos e 2 medidas, se me permitem o clichê. Então vamos para o fato concreto. Por que de concreto o TSE entendeu que o Deltan Dallagnol estava inelegível? Com base na lei da ficha limpa. E aí o que diz a lei da ficha limpa, Heródoto e ouvintes da Nova Brasil? Diz o seguinte, e estou dizendo aqui exatamente como está na lei, abro aspas: membros do Ministério Público se tornam inelegíveis quando pedem exoneração do Ministério Público na pendência de processo administrativo disciplinar. Ou seja, se tiver um processo administrativo disciplinar em andamento relacionado a um membro do Ministério Público, esse membro do Ministério Público não pode pedir exoneração. Quando que o Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo? No dia 3 de novembro de 2021. Naquele dia, havia algum processo administrativo disciplinar aberto contra ele? Não. Isso não é uma versão, isso não é fake news, isso é um fato. Não,
não havia processo administrativo disciplinar envolvendo o Deltan Dallagnol, segundo o sistema do Ministério Público, naquele dia em que ele pediu exoneração. O que havia eram reclamações que poderiam vir a se tornar processos administrativos disciplinares. E reclamações que envolviam o quê? Envolviam as críticas que ele havia feito a figuras como Renan Calheiros, e havia reclamações sobre possíveis irregularidades em diárias que ele teria recebido quando coordenador da Lava Jato, e por aí vai. O Tribunal Regional Eleitoral, acabei de dizer que o TRE não concordou com essa ação, e o TSE concordou. Quando o TRE, Heródoto, lá no Paraná, decidiu não concordar com essa ação, eles alegaram justamente isso, que a exoneração voluntária de Dallagnol não atrapalhou a continuidade da investigação, pois a reclamação disciplinar, a sindicância e o pedido de providências podem ou não gerar a instauração no futuro de um processo disciplinar. Isso que eu falei agora também é aspas da decisão lá do TRE. Mas, no entender do relator no TSE, ministro Benedito Gonçalves, que foi acompanhado de todos os demais ministros do TSE, o Deltan Dallagnol cometeu uma fraude ao pedir exoneração, no entender do TSE, para fugir dessas punições, dessas possíveis punições no Ministério Público. Eu ouvi um dos fundadores da Lei da Ficha Limpa, o Marlon Reis, que gentilmente gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Nova Brasil. Ele me disse o seguinte, que não é de hoje que o Tribunal Superior Eleitoral aplica decisões com base no espírito da lei eleitoral. Ele usou essa expressão. E não necessariamente na literalidade do que diz a lei. Ele me deu um exemplo, Heródoto. A Lei da Ficha Limpa não fala de crimes contra a ordem tributária, isso não está na lei. A Lei da Ficha Limpa diz, por exemplo, que se você comete crimes contra a administração pública, você se torna inelegível. Mas há muitas sentenças e decisões de pessoas que cometeram crimes contra a ordem tributária que se tornaram inelegíveis. Porque no entender do TSE, se você comete um crime contra a ordem tributária, você também comete um crime por tabela indireto contra a administração pública. Então, o Marlon Reis me deu esse exemplo para defender e argumentar no entender dele de que a decisão do TSE de cassar Deltan Dallagnol está correta. Vamos ouvir o idealizador da Lei da Ficha Limpa, Marlon Reis. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o grande jornalista Diego Amorim e também a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Nova Brasil FM. Bom, sobre o caso do julgamento do Deltan Dallagnol no Tribunal Superior Eleitoral, o que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu foi que houve uma fraude à lei. O candidato foi julgado, cujo registro de candidatura foi julgado, ele tinha conhecimentos mais do que suficientes para entender o funcionamento da lei e sabia que se fosse aberto um PAD, ele ficaria inelegível. Então ele, na visão do relator, ele antecipa seu pedido de exoneração que poderia ter sido feito em abril, dentro da lei, em abril para se candidatar no final do ano, e ele antecipa para novembro do ano anterior. Na visão do ministro, isso foi para fraudar a lei. Então esse fundamento foi o fundamento encontrado pelo ministro. Eu entendo como um fundamento idôneo, que a decisão foi correta e totalmente compatível com o que tem se decidido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o Marlon Reis fala em PAD, é uma sigla, é o Processo Administrativo Disciplinar. É exatamente isso que eu estou dizendo a você, nosso querido ouvinte da Nova Brasil FM. Também no Senado Federal, o senador Iovisto Guimarães, que é do mesmo partido do Deltan Dallagnol, Podemos, e também é do Paraná, mesmo estado do Deltan Dallagnol, gravou um áudio também exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Nova Brasil. Vamos ouvir, por gentileza. Bom dia, senador Iovisto. Olá, Diego. Tudo que eu tenho que dizer, Diego, a respeito da cassação de Deltan Dallagnol é que eu estou absolutamente chocado. Eu não sou jurista, Diego. A minha formação é em economia, em engenharia. Eu não entendo dos mistérios das decisões dos tribunais. Lá em Curitiba, os juízes tinham decidido que Deltan era inocente. Agora, no TSE, a decisão foi reformulada
e seu mandato é cassado. Discutir a justiça não adianta, nós temos que discutir dentro da própria justiça. Meu partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, vamos fazer de tudo para que essa decisão seja revertida e que Deltan não perca seu mandato. O que eu posso dizer é que eu conheço Deltan desde jovem e sempre vi o Deltan como alguém que segue princípios éticos, princípios religiosos e que, é claro, como qualquer outra pessoa, pode ter cometido algum erro na vida. Lógico, todo ser humano comete erros. Mas esse julgamento eu acho muito estranho e estou inconformado. Mas o meu inconformismo não vai revogar a decisão do TSE. Nós temos que entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal. Enfim, Heródoto, o clima que se transformou aqui em Brasília, o clima que se instalou, melhor dizendo, é muito ruim. Tanto nas redes sociais quanto no Congresso ontem, muita chacota, muitos ataques, mais uma vez a divisão do país ficando à mostra, muitos ressentimentos. Renan Calheiros chamou o Deltan de pivete da Lava Jato. O Eduardo Cunha está pedindo a prisão do Deltan Dallagnol, também querendo a cassação e a prisão do ex-juiz Sérgio Moro. Lá no Senado, o ex-vice-presidente da República, hoje senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, ocupou a tribuna para pedir ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que resolva essa situação, que suspenda imediatamente essa decisão do TSE. Isso não é possível, isso não é simples. Lá na Câmara dos Deputados, ontem à tarde, o próprio Deltan Dallagnol deu uma longa coletiva, fez um discurso emocionado, se dizendo vítima de uma decisão revanchistas pelo seu trabalho na Lava Jato. Disse que só foi cassado porque mexeu com poderosos. E alguns deputados, um grupo de deputados, está prometendo, Heródoto, travar a pauta da Câmara até que o mandato do Deltan Dallagnol seja restabelecido. Mas não há entre esses deputados quase ninguém do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 presidente da República defendendo a Lava Jato, mas no seu primeiro ano de mandato ele já começou a mudar de ideia em relação à operação. Outro detalhe é que com a cassação do Deltan Dallagnol, quem ocupa o lugar dele é um deputado de qual partido? Do PL. Do PL, porque ninguém do Podemos, mesmo partido do Deltan Dallagnol, alcançou lá o coeficiente eleitoral, o mínimo de votos para poder ocupar essa vaga. Para caminhar para o fim, Heródoto, e eu peço desculpas ao nosso ouvinte e a você por hoje falar um pouquinho mais, porque esse assunto do Deltan é bastante complexo, eu queria dizer para o nosso ouvinte o que acontece. O que acontece daqui para frente? O Deltan pode, e provavelmente o fará, entrar com um novo recurso ainda no Tribunal Superior Eleitoral. E se ele não tiver êxito, que deve se confirmar, ele vai ao Supremo Tribunal Federal, onde também muito dificilmente ele vai conseguir reverter essa situação, salvo um milagre, mas como eu tenho dito aqui, eu já não estou acreditando tanto em milagres, de um lado ou de outro aqui em Brasília, as coisas estão acontecendo conforme o seu curso normal. Por ter sido uma cassação da candidatura e não do mandato, o Congresso não precisa validar essa decisão do TSE. É uma decisão que já está praticamente valendo. A mesa diretora da Câmara já foi comunicada ontem, horas depois do julgamento, e daqui para frente é só um trâmite interno, burocrático da Câmara, que vai ter que carimbar e validar a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Ontem na Câmara, no plenário, você pode imaginar, Heródoto, foram discursos inflamados de todos os lados. Um deles me chamou a atenção, o Pompeu de Matos, que ele é deputado do PDT, ou seja, de um partido do campo da esquerda, um partido progressista, e ele disse o seguinte: olha, vamos ter que rever a legislação, porque, como eu disse, a legislação hoje diz o seguinte: se foi inelegibilidade, não precisa os pares, a Câmara, validar ou não isso. E para o Pompeu de Matos, qualquer decisão de cassação de mandato dependeria de um aval dos deputados. Então ele vai apresentar uma proposta para que, independentemente de qual seja a natureza da decisão que culminou numa cassação, que tudo isso passe necessariamente também pelo Congresso Nacional. Eu queria finalizar mesmo, lembrando ao nosso ouvinte, que no dia 5 de fevereiro de 2020, Heródoto, aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados salvou o mandato de um deputado chamado Wilson Santiago, da Paraíba. Naquela ocasião,
o ministro, então decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, havia determinado o afastamento imediato do Wilson Santiago. Por quê? Porque a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tinham concluído que o Wilson Santiago se envolveu em um esquema para desviar dinheiro de obras de combate à seca. A PGR denunciou o deputado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Mas os deputados salvaram o mandato do Wilson Santiago. Na época, eu conversei com vários líderes. O que eles me diziam na época? Diego, veja lá, você não pode tirar um mandato de um deputado por qualquer coisa. Ele foi eleito pelo povo. Veja, eu não estou defendendo nem o Wilson Santiago, nem o Deltan Dallagnol. Só estou dizendo para o nosso ouvinte fazer essa reflexão sobre essas duas situações. A situação do Wilson Santiago, que foi eleito pelo povo novamente no ano passado e hoje é deputado pelos Republicanos da Paraíba, e a situação do Deltan Dallagnol, que teve 5 vezes mais votos que o Wilson Santiago. Foram 344.917 votos. Também não acho, Heródoto, que a pessoa pode ter 50 milhões, zilhões de votos. Se ela cometeu crime, ela tem que ser punida, né? Os votos não atribuem a ela uma divindade em que ela é uma pessoa sempre santa, pura. Mas eu só trago essas duas situações para o nosso ouvinte refletir um pouco. Eu peço mais uma vez desculpa pela avançada hora e volto com você, Heródoto. Um abraço, muito obrigado.